Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa proposta hoje é falar um pouquinho sobre alta performance e inteligência comportamental para a enfermagem. Meu nome é Elizabeth, eu sou Master Coach, enfermeira por formação, com experiência na área hospitalar há 16 anos e já vivi algumas situações que me levaram a refletir sobre como os aspectos comportamentais são importantes na nossa área e nos comprometem muitas vezes, mesmo quando a gente carrega um currículo excelente. Então, hoje, eu tenho a intenção de falar com vocês um pouquinho sobre essa proposta, como melhorar o nosso comportamento, como olhar para dentro e entender como fazer isso se refletir de maneira mais positiva na nossa atuação profissional. Olá, então me chamo Francisco Reinaldo Costa, sou Master Coach. Eu venho da área de treinamento comportamental, professor de filosofia, professor de empreendedorismo e faz alguns anos que atuo tanto com projetos na área da educação como também na área da saúde. Isso me deixa muito feliz em estar com vocês aqui agora. E nós vamos então começar a nossa conversa afirmando que o cenário que nós vivemos, ele é um cenário complexo. E por que ele é um cenário complexo? Ele é um cenário complexo porque nós temos esse desafio, essa dificuldade de entender o que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo ao nosso lado. E essa complexidade, ela se encontra também na área da saúde, sobretudo na área da enfermagem. Esses três pilares, o cuidado, a humanização e a segurança. O cuidado, ele está centrado na assistência, de verdade, o que deve ser feito. A humanização é olhar para o ser, olhar para o indivíduo, para o paciente como um ser humano. E a partir daí, todas as nossas atitudes. E a segurança torna-se mais complexa ainda, por quê? Porque a segurança, ela está dentro tanto do cuidado como também da humanização. Então vejam como que é o nosso desafio e o que nós temos pela frente. A partir então deste cenário, dessa complexidade, nós temos um questionamento que nos assola a todo momento. O que é mais importante para nós? É a realização pessoal ou é o sucesso profissional? Eu tenho certeza que esses questionamentos, eles estão presentes na tua atuação e eles interferem de uma maneira que nós não fazemos ideia. E por que é importante, então, a gente se questionar sobre o nosso sucesso profissional e a nossa realização pessoal? A gente parte de um contexto, e eu gostaria de explorar isso com vocês, e perguntar de onde veio a sua escolha para a área da enfermagem. Essa escolha foi você quem fez? Ou foi, de repente, os caminhos que você seguiu para chegar até aqui? O que é importante entender é que fazer escolhas acertadas é o melhor começo para você ser alguém mais feliz, pessoalmente falando e profissionalmente falando. Isso é importante porque a gente vai partir de uma reflexão da nossa perspectiva profissional. Qual é o mundo que a gente está entrando quando a gente fala da enfermagem? Quais são os caminhos que nos levam às emoções diárias que a gente enfrenta nessa profissão? E se a gente perguntar para algumas pessoas, quais as características que alguém da enfermagem possui? Essa pessoa pode dizer, é uma pessoa humana, é uma pessoa que gosta de cuidar do outro, é uma pessoa altruísta, uma pessoa solidária. São características marcantes dentro da nossa área. Só que quando a gente para refletir, todas essas características, elas têm algo em comum. Esse algo em comum gira em torno do nosso processo de interação com o outro. Todas essas características exigem que você interaja com alguém. E esse processo de interação, ele realmente vai fazer com que a sua atenção seja focada e seja centrada no cuidado a partir do momento em que você faz esse relacionamento acontecer e estabelece um processo de empatia. A empatia é uma palavra muito comum e muito usada dentro da nossa área. Porém, na prática, a gente encontra muita dificuldade de ver profissionais usando rotineiramente isso em suas decisões.
né? A empatia, ela parte do momento em que eu e você estabelecemos uma conexão e temos algo em comum, um envolvimento que faz com que a sua percepção e a minha do mesmo cenário seja igual. E isso faz com que nós compartilhemos uma coisa muito importante, que são as nossas emoções. Quando a gente tem empatia por uma pessoa, a gente consegue realmente fazer uma atenção centrada na forma que ela gostaria de receber esse cuidado. A enfermagem, ela precisa estabelecer esse processo de interação, entendendo como fazer, né, para que essa pessoa seja compreendida. O que eu estou vendo? Né? Como essa pessoa se sente? O que ela está pensando? Será que o que ela está me falando é realmente aquilo que ela está sentindo? Será que o silêncio dela não quer dizer muito mais do que as palavras? Toda vez que a gente parte para esses pilares da empatia, a gente entende que essa pessoa pode mostrar para a gente fraquezas e até potencialidades no seu próprio tratamento e no seu próprio processo de recuperação. Não só pensando na abordagem com o paciente, mas até nas relações entre as equipes e entre os membros de uma mesma equipe. Toda vez que a gente estabelece um processo de empatia, a gente pensa no respeito ao outro e no como ele gostaria de ser visto. Ele faz com que realmente nosso processo de interação aconteça no cerne da sua palavra. A interação é uma palavra que vem do latim e que quer dizer entre e realizar, entre e fazer. Ou seja, quer dizer que existe uma influência mútua entre as partes, existe uma ação recíproca entre dois organismos, entre dois corpos, existe uma atividade ou trabalho que é compartilhado e uma troca de influências e de experiências na comunicação entre as pessoas. Por isso, quando a gente fala de empatia, a gente precisa entender que nós nos esforçamos para compreender o outro, mas que é a partir desse processo de interação que ele vai formar a percepção que tem da gente. E quando a gente tem uma interação bem-sucedida, tudo aquilo que a gente planejou, todo aquele cuidado, toda a meta que a gente estabeleceu vai acontecer de uma maneira muito mais efetiva. A gente vai ter muito maiores chances de ascender, de conquistar sonhos, de estabelecer nossos objetivos e metas de uma maneira muito mais consolidada. E a partir daí, então, fica a nossa reflexão, né? Se existem hoje milhares de profissionais na enfermagem fazendo exatamente a mesma coisa que a gente aprende a fazer, e esses aqui são dados, né, do estado de São Paulo, demonstrados por estatísticas de 2016 do nosso conselho, eu pergunto para você que hoje se interessou por essa aula, o que vai fazer de você um profissional diferente, no meio de tantos profissionais com a mesma formação? A sua escolha pode ter sido igual ou similar à de muitas outras pessoas. Contudo, o jeito que você vai realizar a sua profissão é o que vai fazer você ser alguém diferente. É o que vai fazer você ser atrativo para o mercado de trabalho. É o que vai fazer as melhores empresas quererem você para trabalhar com ela. Por isso, cabe a cada um anunciar essa intenção e criar meios de atingir isso. Como fazer para que você estabeleça a sua própria marca? Como fazer para que você tenha uma marca registrada? Eu sou professor de filosofia e durante muitos anos eu sempre perguntei quem é você? E eu fui percebendo nas palestras, nos treinamentos, que essa pergunta incomodava demais. Hoje eu já não pergunto mais quem é você. Eu pergunto de verdade qual é a sua marca. E você, qual é a sua marca? Quando as pessoas param para pensar em você, qual é a palavra-chave? Qual é a palavra-chave que lhe define? Essa palavra-chave, ela é a sua marca. Já parou para pensar sobre isso? A sua marca, ela possui uma interferência, ela possui uma força muito grande para o teu sucesso, para a tua alta performance. Tendo você consciência ou não. Pare um pouquinho agora e pensa, quais são os comportamentos de profissionais diferenciados? Aqueles profissionais que você admira, aqueles profissionais que você gosta, que você admira, que você tem como referência. Quais são os comportamentos? E quando nós pensamos nestes comportamentos aqui, não há como fugir e entender que a inteligência emocional, ela possui uma importância tremenda neste contexto.
Então, as emoções no trabalho, elas influenciam, sim, e elas geram e elas determinam o nosso desempenho. A qualidade das nossas interações e as motivações, elas estão diretamente ligadas com as emoções no trabalho, querendo você ou não. Então, se o trabalho ele gera emoção ruim, obviamente, ele é fonte de estresse. E aqui nós trouxemos para vocês uma ferramenta simples e eficaz para que você entenda melhor sobre isso, como gerenciar essas emoções, que é o PEAR. O que é o PEAR? É um acróstico: pensamento, emoção, ação e resultado. O pensamento, ele gera a emoção ela gera a ação e a ação o resultado. Tudo começa onde? Tudo começa aqui, ó. É aqui que começa o nosso pensamento. Se nós, a partir de agora, pararmos para pensar de verdade e questionar o que nós estamos pensando, com certeza os resultados virão. Pensamento positivo gera emoção positiva gera uma ação e essa ação resultado. E nós aí temos, em média, 50 a 60 mil pensamentos diários. O que você anda fazendo com esses 50 a 60 mil pensamentos diários? Eles estão contribuindo para a sua performance ou o contrário? E nesse contexto ainda, a aprendizagem emocional social, ela cria uma relevância. Quer saber como? Trouxemos a pesquisa para você. Todo curso, todo treinamento que você fez até hoje, 75% você aprende imitando o colega. 25% você reteve ali no momento, você estava presente. Só que depois, 75% você aprendeu imitando o colega. Daí que nós podemos afirmar, sim, nós aprendemos interagindo com o outro. Por isso, da importância de parar para pensar o que nós estamos pensando e acreditar o que nós podemos fazer diferente. Dentro dessa consideração, pessoal, o que é muito comum a gente ver na prática são profissionais que têm um currículo excelente, uma formação técnica muito forte, sendo desligados e com dificuldades imensas de conseguir um novo emprego. E aí essa frase amarra bem esse pensamento. Nós normalmente somos contratados pelo QI e somos demitidos pelo nosso QE. Ou seja, a nossa inteligência, ela pesa na hora da contratação, mas a nossa emoção, o nosso comportamento emocional é o que pesa na hora da demissão. Raramente na enfermagem, por exemplo, você vê alguém sendo demitido porque não sabe fazer uma técnica com perfeição. Mas você vê a pessoa sendo desligada porque não sabe ser um bom líder ou porque não sabe trabalhar em equipe. Várias são as direções que a gente encontra dentro desse contexto na enfermagem. Nosso comportamento emocional, ele vai variar de acordo com a circunstância que a gente encontrar. Não existe um profissional perfeito, não existe uma pessoa completa. A gente aprende de acordo com a estrada que a gente resolve caminhar e com as coisas que vão aparecendo na nossa vida. São várias as direções. E em cada direção, com certeza, a gente extrai novos aprendizados. O mais importante disso tudo é realmente a gente entender que precisa caminhar. Mais importante que o caminho é saber onde você quer chegar e dar o primeiro passo rumo a isso. Nós temos uma proposta para você e ele vem em forma de um convite. Tá? É um convite muito especial e que eu e o Francisco gostaríamos de compartilhar. É um modelo inovador de treinamento que propõe a construção do aprendizado por meio de vivências, de reflexões, de uma análise crítica situacional e experimentação mesmo de situações. O nosso objetivo é realmente potencializar o profissional de enfermagem e revelar, destacar aquilo que ele tem de talento, otimizar os padrões de pensamento, fazer com que realmente você tenha competências comportamentais que te destaquem no mercado de trabalho e favoreçam o seu crescimento na carreira. E por isso, em breve, nós começaremos o nosso programa Ápice. Nosso programa Ápice, que é a alta performance e inteligência comportamental para a enfermagem, vai ser realizado em 4 módulos. O primeiro deles, que é o que vai falar sobre fortaleza interior, vai trabalhar através de ferramentas de coaching, o processo de reflexão e de autoconsciência. E esse módulo vai ser presencial aqui nas nossas salas de treinamento.
O módulo de estratégias de impulso, falando sobre engajamento, de interações humanas, falando sobre colaboração e proatividade, e de diferencial competitivo, falando um pouquinho sobre competência e talento, vai acontecer de maneira online. Por isso, a gente precisa que você realmente faça a sua inscrição e participe desses treinamentos conosco. Como diz a nossa querida Florence, que marca a enfermagem com suas frases de cuidado, humanização e segurança, sempre acreditei que os sentimentos se perdem nas palavras. Todos deveriam ser transformados em ações, e em ações que tragam resultados. E ela me inspira a dizer para você, então, que faça desse seu sentimento uma ação. E essa é uma oportunidade para que você possa fazer isso. Transforme seus sentimentos em ações. Inscreva-se e participe conosco. Obrigada.